reduzindo o consumo de tela na turma mais jovem aí na tua casa. Tá fácil o negócio ou tá difícil de ser administrado? O tema de hoje é seríssimo por aqui, vai ajudar em cheio aos pais irresponsáveis. Bem-vindos ao nosso 4º episódio do Doc no Pod, o seu podcast preferido de saúde, com embasamento e informação séria. Eu sou a Cris. E eu sou a Veca. E a nossa convidada de hoje é minha amada Doc Cíntia Catelan, maravilhosa, neuropsicóloga, neurocientista especializada na infância e adolescência, né? Trabalha com essa questão desde 2011, né? Fazendo diagnóstico, tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades também, né? É diretora do Espaço Eros, coordenadora da Inovamente, além de coautora do livro Sanduíche do Cérebro. Maravilhosa, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Doc. Que honra. Vamos começar? Bora, vai. Que é o seguinte, tá um tal de, é o meu TDAH que me fez sentir isso, esqueci tal coisa, meu TDAH. Eu tenho TDAH. E assim, virou um tema festivo, virou meme, o que muito nos preocupa, Sim. por isso você, inclusive, está aqui. Primeiro de tudo, vamos contextualizar, certo? Como especialista, o que é, de fato, para a pessoa sair dizendo que ela tem... Sim. É um Grand Canyon separando entre ter e dizer que tem. Contextualiza pra gente. Sim. Olha, primeira coisa é que TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se é um transtorno, se tem critérios diagnósticos, a gente precisa atender a todos os critérios. Então, nós temos 9 critérios para desatenção, 9 critérios para hiperatividade e impulsividade. Para termos TDAH, nós precisamos ter pelo menos 6 de desatenção, de 9. 6 de 9. Então, não é 1 de 9. Esqueci a chave do carro. Você estava distraído, porque estava pensando na morte da bezerra. Não que você tem TDAH. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 1 de 9 é muito pouco, entende? Então, 6 de 9 para ser um TDAH desatento. Essa história de eu tenho TDA... ou eu tenho TDAH, como se fosse um transtorno do déficit de atenção, isso desde 2012 já não se usa mais. Entendi. Não se usa mais. Todo mundo tem TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Com apresentação desatenta, se cumpre 6 critérios de 9 da desatenção. Ou tem TDAH, hiperativo e impulsivo, se cumpre 6 de 9 critérios da hiperatividade e impulsividade. Ou tem TDAH misto, se tem 6 do desatento, 6 do hiperativo e impulsivo. Esse cara do TDAH misto, com apresentação mista, é claro que tem um prognóstico mais difícil, porque ele tem pelo menos 6 sintomas de desatenção e pelo menos 6 de hiperatividade e impulsividade. E aí é uma mente não só agitada, mas de fato muito dispersa. Então, TDAH é um transtorno, tem critérios diagnósticos e eu preciso dar check nesses critérios para então ter o transtorno. Não é o quiz da rede social, tá? Que vai capturar o seu e-mail, o seu WhatsApp, querido amigo da nossa audiência. Não é o quiz que vai dizer a você se você tem ou não. Não é isso? Então quer dizer que nem tudo é TDAH, certo? Tem outros transtornos associados, mas também tem outras questões de humor. Explica um pouquinho pra gente, como é que a gente diferencia isso? Às vezes a gente fica vendo, será que meu filho tem TDAH? Sim, será que não tem? Sim, sabe que pode ser, assim, pode ser muita coisa, na verdade, né? Pode não ser nada e pode ser muita coisa. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser um monte de coisa. Mas tem uma coisa que ninguém tá falando, porque são estudos muito recentes, ele tem aparecido, na verdade, no último Mundial de TDAH, que aconteceu em 2024. Exclusividade aqui no Doc no Pod, hein? Isso. E agora, na República Tcheca vai ser o de 2025, e aí vai ganhar muita força essa temática, inclusive, que chama Síndrome do Desengajamento Cognitivo. Síndrome do desengajamento Nunca ouvi cognitivo. falar. Nem adianta procurar em português lá no Google, não adianta, tá? Não temos nenhuma literatura ainda traduzida. Olha, a galera lá da USP de Ribeirão Preto, os Arrudas, Marcelo Masrua, que tem mergulhado de cabeça nessa construção da síndrome do desengajamento cognitivo, trazendo de fora aqui pro Brasil, porque tem cara de TDAH, mas o cara não preenche critérios diagnósticos de TDAH, mas tem prejuízos muito parecidos. Então, a principal questão desta síndrome, né, como ainda não é um transtorno, a gente vai chamando de síndrome porque é uma condição, é um funcionamento. Tá.
é uma pessoa muito desmotivada e desengajada. Então, não é um cérebro incapaz de focar, mas é um cérebro que desengaja com muita facilidade. Ou seja, uma falta de motivação. Ele tenta e ele esmorece. Ele tenta mais uma vez e ele esmorece. Então, ele tem cara de TDAH porque ele não persiste, ele não persevera, ele tem prejuízos, ele tem dificuldades, por exemplo, no trabalho, porque ele vai procrastinar, porque ele cansa. Na escola, as notas vão caindo porque ele cansa, ele fadiga, mas não preenche critério de TDAH. Posso fazer uma pergunta? Uhum. A superdotação infantil, dentro desse critério da desmotivação por não se encaixar, e a maioria das escolas não tem preparo algum para isso. Zero. Nesse quadro, como fica? Não fica. Não fica? Sabe por quê? Porque o superdotado, altamente habilidoso, ele tem uma desmotivação, aí o desengajamento do superdotado é por falta de recurso, porque na verdade, na teoria dos 3 anéis de Renzulli, que explicam a superdotação, diz que para ser superdotado, além da inteligência acima da média, claro, o outro anel é criatividade, tem que resolver as coisas com criatividade e também precisa ser persistente. A perseverança... o oposto da síndrome que você está descrevendo. Então, se o superdotado está desmotivado na sala de aula, no trabalho, seja lá onde for, aí é só por falta do estímulo. Tá. Colocou o estímulo, o cara vai pra Voa. lua. Uhum. Nossa, que coisa interessante. E qual que é o... Quais são né, o futuro disso, né? Vai vir para o Brasil? Torçam. A galera da USP de Ribeirão Preto tem vindo com muita força. Eles estiveram, inclusive, com trabalhos, levando casos clínicos brasileiros lá para o Mundial de TDAH o ano passado e vão levar esse ano de novo. Uhum. Então, a gente tem aí um time forte de peso para trazer essa temática para o Brasil e eu tô com eles, assim. A gente, toda a minha formação em neurociência é com os Arrudas, né? E Marcelo Masrua. Então, agora no segundo semestre, que é o Mundial de TDAH, a gente deve vir com força total. E em agosto também de 25, eles trazem o Aprender Criança, que é um congresso que vai contar pra gente sobre, inclusive, a inteligência artificial dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. E essa coisa do celular, né? O que a neurociência fala dessa coisa da dopamina, com estímulo digital, estímulo visual, em excesso, né? Sim. Principalmente nos adolescentes, né? Sim. O TDAH, vamos considerar, né? Então, antes de olharmos para as telas, a gente precisa olhar o funcionamento de um cérebro com TDAH e um funcionamento do cérebro de um cérebro típico. Seja adolescente, seja adulto, seja uma criança. Então, quando a gente entende que existem neurotransmissores que fazem esse cérebro agir e funcionar, a gente também precisa saber, e talvez essa seja a parte que não temos falado muito, que é ter receptores para receberem esses neurotransmissores. Então, todo o cérebro produz dopamina. Não tem essa história de que TDAH não tem dopamina, e aí busca a dopamina, não é nada disso. O que acontece é que o neurotransmissor que recebe essa dopamina e distribui no cérebro é que é fraca. Ele não tem o receptor. Se ele não recebe, se ele não tem o receptor, ele não vai distribuir. Sim. A falha está na distribuição. Então, um cérebro típico, não importa a idade, ele recebe a dopamina, distribui e permite que esse cérebro fique focado. Permite que esse cérebro conclua a tarefa, conclua a atividade, permite que esse cérebro interrompa o uso de telas, porque está muito prazeroso, muito legal rolar o feed, mas a minha dopamina, uma vez que eu estou atento no que eu estou fazendo, eu não faço esse rolar de tela aleatório. Eu tenho um propósito. Então, quem é que recebe isso tudo? É a noradrenalina. Quando eu penso que eu tenho um objetivo para cumprir, e eu cumpri o objetivo, eu deixo de precisar rolar o feed. Por isso que eu não passo horas na tela quando eu tenho um propósito. A gente passa horas na tela, e aí por isso estão falando o tempo todo de fazer jejum de dopamina. É impossível, né? O cérebro produz dopamina o tempo todo. Não tem existe, como fazer jejum de dopamina. Eu posso não usar o celular, mas aí eu vou, por exemplo, comer uma coisa hiper deliciosa e vou ficar tão excitado quanto. Sim. Então, jejum de dopamina não existe, é improvável isso acontecer. O que acontece é, quando eu coloco um controle de uso de qualquer coisa prazerosa, eu dou conta de construir propósito para o que eu vou fazer.
Quando eu cumpro o propósito, eu dou um check de gratificação. Sim. É essa gratificação que me permite interromper. Pronto, eu tô satisfeito, esse prato estava delicioso, mas eu não preciso comer 2, 3, 5, entende? Então, essa regulação dos neurotransmissores que recebem a dopamina é o que vai faltar no TDAH. Nós, cérebros neuroatípicos, temos esses receptores. O TDAH não funciona na recepção, logo ele vai precisar de maneira, eu diria, inclusive mecânica, assim, não é só força de vontade, não falta força de vontade no TDAH, o que falta é força cerebral, neural, então ele vai precisar que um mediador faça isso junto com ele, até que esse cérebro aprenda a construir rotas que compensem a falta do neurotransmissor, porque TDAH não tem cura. Ele vai ter essa dificuldade sempre. Verônica falou da neurociência, eu tinha deixado aqui, por exemplo... Sendo um tema, eu vou usar moda entre aspas para a gente contextualizar, que até 10 anos atrás pouquíssimo se falava para o grande público. Sim. Porque o diagnóstico foi aprimorado, né? Exatamente, foi por conta da atualização do manual estatístico e diagnóstico que ganhou força, né? E aí, por exemplo, se nós, quando crianças, pediatra e tudo mais, talvez esse tema não viesse à tona com a facilidade que vem hoje. Corrigir ou acertar ou identificar para dar uma condição de tratamento a uma criança é mais benéfico, ou o adulto que de repente está te ouvindo e fala assim, nossa, gente, tem alguma coisa que... algo errado não está certo em mim, acho que eu vou procurar uma ajuda, e de repente ele já na idade adulta. A diferença de tratamento, você acabou de falar que não tem cura, né? Era a minha pergunta aqui também. Mas há uma identificação, mesmo que tardia, já na idade adulta, é melhor do que não ir atrás, né? Identificar é sempre o caminho. Eu digo que diagnóstico não é rótulo, é bússola para qualquer idade. Ele vai direcionar a tua vida em qualquer idade. A diferença é o prognóstico. Então, se a gente pensar e considerar a maturação cerebral, todo o maior prejuízo do TDAH se concentra prioritariamente, não é 100%, porque nosso cérebro é um órgão sistêmico, mas prioritariamente afeta córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal só vai finalizar o seu desenvolvimento e a sua maturação lá no final da adolescência, que os estudos têm estimado aí entre 22 e 24 anos. Ou seja, se é o último lugar do cérebro a ser desenvolvido, eu tenho mais tempo para maturá-lo. E se eu faço esse diagnóstico de TDAH precocemente, eu consigo construir rotas neurais que automatizam essa construção do comportamento novo, essa construção da tomada de decisão mais consciente, o automonitoramento, né? O autogerenciamento. Essas rotas neurais, uma vez construídas antes da maturação, eu consigo automatizar o comportamento de uma forma extremamente leve e fluida. A gente chama, inclusive, de remissão parcial. A gente consegue ter remissão parcial de sintomas. Eu tenho crianças que hoje, né, já são adolescentes e que começaram seu tratamento de TDAH na infância, que quem convive não nota prejuízo algum, porque tem um desempenho excelente na escola ou já na faculdade, tem um desempenho ali com organização sem o menor prejuízo funcional, porque para ser transtorno tem que ter prejuízo funcional. Não é só se prejudicar, né? Ou prejudicar a si mesmo, ou prejudicar a escola. Não. Tem que ter prejuízo funcional. A minha vida precisa ser impactada. Senão não é transtorno. Senão é uma dificuldade, senão é uma fragilidade minha, mas não um transtorno, né? Então, a gente tem remissão parcial de sintomas quando o diagnóstico é feito precocemente. E na vida adulta? A gente vai, claro, construir, aí não são mais rotas neurais novas, o cérebro já foi, entende? Neuroplasticidade. Está muito menor. Existe neuroplasticidade do primeiro ao último dia de vida. Mas, uma vez que o cérebro já está maturado, nós não vamos construir rotas novas. O que nós vamos fazer é construção de estratégia compensatória. Tá. Já que eu tenho TDAH e eu não dou conta de me organizar sozinho, porque muitas vezes a maturidade, quem é cérebro típico, eu sou desorganizado, minha mãe faz tudo pra mim, mas aí de repente vem a dose de consciência, quando a escola começa a cobrar, a faculdade, o trabalho, fiquei gente grande, eu aprendi a trancos e barrancos, mas aprendi. Dou conta porque, enfim, não tenho TDAH. Acabou.
eu vou aprendendo, né? Vou aprendendo a ser maduro, aprendendo a ser responsável. Um cérebro com TDAH não vai aprender de forma inata. As experiências de vida não são suficientes para esse cara aprender. Ele precisa ser treinado. É um treinamento. E qual o papel da família nisso? Na verdade, sem a família, 100%. Mas a criança e o adolescente não contribuem? Não. Se a família não fizer, não adianta nada a criança estar em terapia. Gente, presta atenção. Não adianta. Eu interrompo o acompanhamento se a família não tá comigo, tá? Já interrompi. Olha, sinto que você não tá pronto para assumir o teu papel. E entendo, cada um tem o seu tempo mesmo. Mas esse cérebro precisa de um mediador. Se não tá na hora da sua família tratar disso, não adianta a mãe tá ficar irritado com o filho, porque pede, imagina, você tem criança pequena, né? E teve criança pequena, já são adolescentes, mas a menina tira as coisas do lugar e você fala, filha, volta lá e põe. Aí ela se distrai com alguma coisa no meio do caminho e vai pra sala. Não adianta essa irritação em cima da criança, né? Não. Até porque a consistência vai fazer automatizar o comportamento. Isso sim, eu tô falando sobre construção de rota neural. Eu insisto, e então a rota neural, ela é construída de tal modo que o comportamento ficou natural. Eu faço sem ter que me sacrificar. O TDAH, ele é um cara que precisa botar muita energia para fazer o mínimo. Nossa. E nós, como pais, né? Eu tenho 2 adolescentes, não é fácil. As telas chegaram para ficar. Você é contra telas? Não, já vi você dizendo que não é contra telas. Mas que tem que ter uma monitoria, né? Até porque... Outro dia assisti um vídeo seu, você falando... Você deixa seu filho andar sozinho na rua? Então, como que você deixa ele ficar sozinho na internet, né? Que é um mundo. Eu sou dessa, assim. Então, assim, como é que a gente, né, faz? Porque não é fácil, né? E é uma utopia dizer, tira a tela do filho. Não dá. Isso pra TDAH e quem não tem TDAH também. Até agora, a gente tá falando de TDAH e eu quero fazer uma ponte pra adolescência, porque a gente tá falando de um cérebro que então precisa de monitoria, que precisa de rota neural nova, que precisa de tudo isso. Ok. O adolescente, seja ele com TDAH ou sem TDAH, se ele não tiver monitoria, ele não tem como construir o próprio eixo. Tá. O adolescente, ele tem... não tem essa história só do... os hormônios estão à flor da pele. Não, são os neurônios que estão à flor da pele. Tem neurônio novo nascendo. Anota isso, tá, mãe? Pai, por favor. É isso, vai muito além de hormônios. Nós temos um cérebro fazendo poda neural. A poda neural é a eliminação daquilo que eu não uso, daqueles aprendizados que já não servem mais para mim. E a construção de novos. Então, a que ele tem sido exposto para então construir neurônio novo? Sinapse é nascimento de neurônio novo. Eu não construo sinapse de coisas que eu não tenho, que eu não tenho acesso. Sim. Eu não tenho uma rota neural aqui, uma sinapse da língua francesa, porque eu nunca estudei francês. Sim. Então, não vai adiantar ninguém me cobrar uma fluência nisso, porque eu não tenho esse neurônio, entende? Essa construção. Então, comportamento é a mesma coisa, né? Então, a gente vai precisar pensar que o adolescente, ele precisa da monitoria e eles não são grandinhos demais. Já tá grandinho demais. Aí não é nada disso. Ele tem que ser monitorado para ele construir comportamento, para ele automatizar e ele ser autorresponsável. Independência e autonomia são 2 coisas diferentes. Então, eu não deixo meu filho sair na rua sozinho, porque eu morro de medo dele ser assaltado, porque, meu Deus, o mundo tá muito perigoso. Mas ele usa o celular indiscriminadamente. Então, é uma super proteção do mundo externo e uma subproteção de um mundo interno. No quarto dele ele fica seguro. Queria dizer que talvez ele corra mais riscos trancado dentro do próprio quarto do que na rua. Então, na padaria, pegando carona no que a V perguntou, com relação à criança que já começa o bebê. Todo mundo é politicamente correto em grupo de WhatsApp, diz, imagina, eu não deixo os meus filhos com tablet. Aí você chega no restaurante domingo, é uma festa, e eu não vou aqui julgar pai e mãe, porque dentro de casa cada um sabe. Eu vou julgar. Você vai julgar. Você não julga, você é muito gentil. Eu vou julgar. Mas pode falar. Eu queria saber sobre a relação da neurociência com esse estímulo de dopamina. Desde o bebezinho, que às vezes, para ficar quietinho no restaurante, porque ele está extremamente irritado, ele queria sair correndo, e você tá ali, bebê, querido, fica aqui. Aí você vai, taca lá. Agora não é uma Peppa Pig, é o que dá para criança? Baby Shark. Shark lá. Como é que fica esse negócio todo aí? Como é que a gente faz? Não vai num restaurante chique com o bebê. Porque ele não é obrigado a ficar ouvindo papo de adulto.
Tá, gente? Então tá, né? Tá. Entendeu? Ah, mas eu vou ter que abrir mão. Você foi obrigada a ter esse bebê? Alguém te botou uma arma na cabeça e disse, tenha um filhinho. Não, não. Não importa a que condição essa criança veio. Ele veio. Você vai precisar reformular a tua vida. Ele não tem culpa de você querer bater um papinho, porque ele é uma criança em desenvolvimento e ele não é um ser humano autônomo. E eu acho que também tem muito a ver o espelho dos pais. Porque eu vejo muitos... Meus primos, meus amigos falam para mim, Cris, para mim o maior desafio é... Eu não quero que a criança fique exposta. Sim. Mas ela vai ver pela repetição do que ela me vê fazendo. Ela vai reagir a isso. Claro. E não eu dizendo, querido, não fique no tablet. Mas ela tá olhando para mim e eu tô ali. E por que você tá ali? Entendeu? Entende? Se você não consegue fazer o controle do seu uso, Total. é evidente que não dá pra gente cobrar de um bebê, né? Então, assim, até 2 anos não é evitar. Não pode dar. Zero. Não pode, Zero telas. Zero telas. Eu estou... se a gente olhar para o que é possível, né? Vida real e vida ideal. Depois que eles crescem, a vida real é uma utopia viver sem telas. Ponto. Mas um bebê... Você tá vivendo isso, né? Eu tô vivendo isso. Você Minha diria filha vai até que fazer- idade? Até 2 anos é zero. 2. Zero, mas nem televisão. A Catarina conheceu a televisão aos 2 anos de idade. Não tinha televisão ligada na minha casa até os 2 anos de idade. Eu não saí de casa à noite até ela completar 1 ano e 8 meses, porque eu não ia desconstruir uma rotina de sono. Ela dormia às 19 horas, então, até 1 ano e 8 meses, eu não comi pizza com os meus amigos à noite. Ah, mas e aí a minha vida social? Só tem a pizza à noite? Não pode ser um café da manhã com os amigos, não pode ser um almoço? Não pode ser. Tem que ser a pizza à noite. E a situação da criança que às vezes pode ser diagnosticada com uma hiperatividade, principalmente meninos, porque as meninas a gente ainda consegue dar uma amaciada, mas o menino vai pro jogo, aqueles jogos de luta, explode o raio laser e o boneco sobe e dá uma cambalhota. Isso piora, né? Porque se ele já tem uma condição ou não, piora? Muito. Piora muito. Muito, muito. Até, vamos pensar que as telas, elas alimentam o cérebro com uma dose de prazer que nada vai conseguir abastecer o prazer igual. Não tem como, é muito prazeroso, porque imagina que pra gente, a cada rolada de feed é uma notícia incrível nova. Em milésimos de segundos, a gente passa o dedo e vê uma coisa muito legal. Quando eu passo de novo, é outra coisa legal. Que é outra, e que eu não saio de lá. Você imagina uma criança que não tem qualquer controle na inibição desse comportamento. Não é da tela, é de nada, entende? Assim como se ela for na festa e você não botar um limite, ela vai comer todos os doces, vai morrer de dor de barriga. Eu também vou comer todos os Si, mas você tá dizendo então pra gente que o TDAH tem mais propensão a desenvolver vícios, é isso? Em qualquer... Muito, qualquer vício, não é só o uso de eletrônicos, tá? O TDAH, como ele tem essa dificuldade, então, de fazer controle inibitório, ele tem necessidade dessa busca pelo prazer, então, seja qualquer eletrônico, TV também, uma sériezinha do Netflix. Emenda um capítulo no outro. Tá de castigo do celular. Aí ele tá assistindo a temporada, a série que tem 7 temporadas, e cada temporada 45 episódios. Ele tá viciado igual, entende? Isso em qualquer faixa etária. Qualquer, com certeza. Então, o TDAH tem mais propensão a vícios. A eletrônicos, a açúcar, a pornografia, a jogos de azar, drogas, álcool, tudo, né? Então, vapor, que também entra lá na nossa classificação de drogas. Então, quando a gente olha para o TDAH e esse cérebro com essa necessidade toda, ele é mais propenso. O adolescente também, mas aí não necessariamente só por conta de uma questão cerebral, mas também por uma questão de necessidade de pertencimento. Tá. Ele precisa dessa fonte prazerosa, porque quanto mais ele diz que ele usa um cigarro eletrônico, quanto mais ele diz que ele assistiu a série inteira, enfim, ele vai pertencendo a um grupo e, portanto, construindo uma identidade. Assunto também, exatamente, para a identidade. Total. E no seu atendimento clínico, né? O que você passa para os pais, assim, no sentido de dica, né? Porque eu acho que é uma grande dor, né? Essa coisa de administrar essas horas aí conectado, né? Porque tem o pertencimento, eles têm que pertencer, eles têm que se relacionar com os amigos, combinar os passeios e tal, mas ao mesmo tempo também
eles perdem muito a mão, né? Ficam horas e horas. O que a gente podia dar de dica para os pais que estão em casa, meio desesperados? Pelo amor de Deus, o que a gente faz, né? Para um cérebro que tem TDAH e que não tem também. Sim, claro. Você sabe que esse assunto telas e controle do uso de telas sempre me mobiliza muito, porque como é um assunto muito novo para a sociedade, para a humanidade, né? Hoje, inclusive, eu estive com uma família, antes de vir para cá, atendi uma família nova, e o garoto tem 13 anos. E eu falei, ela falando e trazendo, eu falei, olha, fica tranquila, porque você é a mãe da primeira geração que está precisando aprender como é que controla mal dentro da própria casa. Que nasceu, né? Nasceu Entende? com isso. Nasceu com isso, nasceu com o mal dentro de casa. As gerações anteriores tinham o mal fora de casa. Essa geração de adolescentes, o mal tá dentro de casa porque tá na mão dele, né? E a minha geração de mãe, que é de criança pequenininha, a gente já tá vendo muita família perrengar. Então, a gente também tá mais ligado. Eu tô percebendo mães, né, que tem mesma faixa etária de filho que eu, que já tá mais conectado com isso. Do tipo, tô com medo, pera lá, deixa eu dar uma controlada. Você acha que as pessoas estão se conscientizando mais? Muito. Estão com medo. Estão com medo do que estão vendo. Então, pais de adolescentes, com certeza, estão sofrendo mais do que qualquer outra faixa etária. Ninguém ensinou pra vocês. E outra coisa, ninguém ensinou como é que controla e ninguém também ensinou como é que você se controla. Então, você também em algum momento foi mau modelo, claro. Só que daí você tá tomando consciência. Sim. A sua consciência é mais rápida. Você toma consciência mais rápido do que aquela criança, do que aquele adolescente. Entende? Até pela questão do pertencimento que você colocou, né? O adulto já vê as coisas num nível do tipo, a minha individualidade, eu sei qual é. Eu sei o lugar que eu ocupo. Isso aqui me faz mal, não quero, né? Mas o adolescente não. Então, eu coloquei aquele aplicativo de controle de horas. Não sei se você recomenda. As dicas, então, que eu tenho para trazer, e aí eu nem tenho uma lista de dicas. Eu tenho uma chave para ser virada, que é a monitoria. Tá. Não dá para monitorar se não for com senha. Não dá para monitorar se não for com um dispositivo. Não dá para controlar de boca. Ó, filha, 1 hora, hein? Daqui 1 hora desliga. Ela não vai conseguir. Sim. Porque ela vai se perder. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar mais tempo, só que ela vai se perder e você também. Você vai esquecer que já passou de 1 hora. Lógico. Você tá fazendo outras coisas. E aí, quando você se der conta, já passaram 2 ou 3. Aí você vai falar, eu não posso confiar em você, né? Não posso confiar em você. Eu falei que era 1 hora, já passaram 2. Então me dá esse celular. Não dá pra confiar em você. Aí aquela criatura ainda tem que levar essa chapuletada e dizer que eu não sou confiável. Não fiz por mal. Eu tenho uma pergunta. Qual é o limite do pai e da mãe, ou do responsável, né, que criar, quando a criança ou adolescente, que já começa aquela fase do desafio, e ele tem a consciência que ele tem um transtorno? Tá. Só que, ao mesmo tempo, é uma criança mais ligeira. Então, assim, ela sabe jogar e ela tem esses estímulos até de hormônio, não tem isso também? 7 anos que você tem esse estímulo. E aí, ela desafia pai e mãe. E você fala essa história do 2 horas, a Verônica deixou 1 hora. Foi trabalhar, esqueceu, entrou numa conferência, esqueceu. Quando ela volta, passou, sei lá, o dobro do tempo. Passaram-se 2 horas. E aí, ela não vai entrar nessa do eu não posso confiar em você. Mas o adolescente ou a criança sabe também que ela tem aquele transtorno. Qual é a postura do responsável diante disso, nessa situação que a Via trouxe? E como lidar com isso, do enfrentamento desse jogo, que não deixa de ser um jogo que deve ser exaustivo, porque você não a quer negociação, o tempo inteiro. Da criança tá levando a vantagem dela ali. Sim. Então, agora vamos ver aqui, então, se tá ligada mesmo no que eu tô... Como é que faz? É por isso que a monitoria, eu sempre vou pensar em prevenção, tá, Cris? Porque assim, se já chegou nesse ponto de você colocar uma regra e ter que sair e não monitorar, posso dizer, nem coloca a regra. Se você não pode monitorar a regra que você está estabelecendo, então não coloca, entende? Escolhe outra regra. Desmoraliza perante a criança? Porque, veja, você não pode monitorar. Aí essa criança não é nem porque é criança, nem porque é adolescente, nem porque são os hormônios. É porque ela é um ser humano que quer o seu próprio bel prazer. Todos nós somos assim, entende? Então vamos pensar, você tá lá no trânsito à noite e o semáforo fechou. Ficou vermelho.
Se tem um policial na esquina, um CT, você vai passar? É claro que não, tá morrendo de medo de levar multa. Agora, duvido você ficar lá se não tiver um policial, um CT. Você dá uma olhadinha, vê se não tá passando pedestre nenhum e vai devagarinho, mas parada você não fica. Você vai infringir uma regra se você não tá sendo olhado. Tá. Entende? A monitoria, ela é fundamental. O que mantém e o que perpetua, portanto, um mau comportamento, o comportamento dessa manipulação, dessa mentira, de tudo do meu jeito, é porque essa criança, esse adolescente já entendeu que é só engambelar a regra. Tá dando muito certo. Você entendeu? Pra que eu vou me sacrificar pra fazer o que minha mãe tanto fala, sendo que ela nem sabe se eu fiz ou não fiz? Não, Aí fica aquela coisa, né? Eu engano a minha mãe, e aí a mãe também finge que não tá percebendo, e aí os dias vão passando, E a e os personalidade anos vai vão sendo passando. construída. E sabe o que acontece? Uma identidade muito falsa vai sendo construída sobre si mesmo. Que prejuízo. E aí eu começo a prejuízo querer total. engambelar outras pessoas para além de dentro da minha casa. Eu vou fazer isso com amigos, vai eu vou fazer isso ampliando, na né, o escola. Porque você tem um reforço positivo, né? Tá dando certo, né? Com a minha mãe. É isso. Eu vi você falando dos momentos que são muito mais, claro, que telas prejudiciais em excesso todos os dias. Sim, mas você citou numa entrevista, se eu não me engano, os momentos mais prejudiciais do uso de telas, Tá. né, para crianças e adolescentes, principalmente com TDAH. Você pode falar pra gente aqui, por favor? Posso. Esses momentos vou associar até a última pergunta, que é sobre a dica, né? Essa chave para os pais, que é o seguinte: quando eu monitoro e eu coloco uma senha e eu bloqueio de verdade e eu não abro mão da regra, não dá pra quando ele tá bonzinho, mais meia um horinha. pouquinho. Mãe, que eu tava no meio aqui e aí acabou. No meio do É que jogo. você não programou, amor. Tá tudo bem. Então, perdeu mesmo. Dessa vez perdeu mesmo. Mas, na próxima, quando tiver a 1 hora de novo, você fica ligado, cara, pra não perder de novo, hein? Eles têm mania de pedir os 5 minutinhos. Não, só mais 5 minutinhos, porque eu tô terminando. Aí sabe o que você faz? Fala, ai, coitado, né? Tá bom. Ó, só 5, hein? Vai lá. Já coloquei, coloquei 15 pra dar uma forcinha, hein? Sou eu. Vejam 1000 pessoas. Sou eu. Aí sabe o que acontece? Alguém na vida... Sou eu. O que eu faço comigo mesmo? Eu nem olhei pro lado, você viu? Eu fiquei assim. Porque eu não vou expor minha amiga, né? Eu gosto disso, de amigos leais. É isso. Mas sabe o que acontece? O professor, hierarquicamente, outras pessoas vão percorrer a vida dessa criança, desse adolescente. Aí ele vai querer 5 minutos. E aí não vão dar. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai mentir, ele vai se sabotar, ele vai se enganar, ele não vai atender expectativas. Não tem só uma questão de infringir regras e construir uma personalidade pautado no eu posso enganar o outro. Vai além disso. Vai generalizando, né? Generaliza demais. E aí sempre dá certo. O jeitinho sempre funciona. E aí eu vou construindo uma falta de ética. Sabe aquela história que falavam antigamente, né? Vamos trabalhar ética no trabalho. Uai, mas se você não tem ética na vida, você não vai ter no trabalho. Entende? Não tem essa de precisar de uma câmera pra saber se eu tô trabalhando direito ou não. Ética é ética. Ética tá na minha identidade, no meu DNA, tá no meu sangue. Isso é aprendido. Apenas experiências de vida me fazem ser uma pessoa realmente ética. E tudo é parte dessas mínimas regras de dentro da minha casa, né? Então, fala dos momentos. Exato. Então, considerando essa necessidade da monitoria, esse celular, se ele está ativo na hora da refeição, por exemplo, que é um dos momentos que o celular, a televisão, qualquer dispositivo eletrônico precisa obrigatoriamente estar desligado. A televisão também? Tudo. Porque a televisão também vai roubar a nossa atenção. A nossa vida é corrida demais e a televisão entra em tantos outros momentos. Se eu não tiver o momento das refeições para minimamente olhar no olho da minha família, eu falo muito sobre fazer reuniões familiares, porque eu tenho um problema no trabalho, eu faço uma reunião. Eu tenho um problema na escola do meu filho, eu faço uma reunião. Aí na minha casa eu tenho vários problemas, eu não faço reunião. Que verdade, gente. Eu só vou lá e decido, eu decido por mim mesma. Entende? Não. A partir de agora. Hoje tudo muda! Vocês me pegaram no mau dia, entende? E aí a minha regra é colocada pela emoção e não pela razão, né? Então, refeições, em hipótese alguma. E eu vejo a maioria dos meus amigos irem para o caminho contrário. A criança tá irritadiça, ela não quer comer, liga e põe no desenho para você dar a colherada e ver se a criança se distrai. É o oposto do que tem que ser feito, né?
É o oposto. Então, refeições. Antes de dormir, é evidente, né? Então, Óbvio. assim, ó, início e final de dia, os polos dos nossos Ao dias. acordar também. Todo Meu início e Deus, eu fim faço de tudo dia errado. é difícil, né? Quando a Tudo gente. errado. Tem que assumir aqui também, né? Porque não é só a gente dar, né? Mas sabe que a gente faz tudo errado? Porque a gente aprendeu. E aí, a melhor parte é que a gente pode aprender a fazer o certo. É o certo. Então, o início do dia e o final do dia são momentos muito preciosos que eu preciso me conectar para começar esse dia. E eu preciso conseguir me desconectar para terminar o dia. Tem uma coisa que a gente faz muito, aí eu não uso o celular antes de ir para a cama, mas aí eu levo o livro para a cama. Cama é um lugar de dormir, não é um lugar de fazer coisas, não importa o quê. Aí eu vou levar o Kindle, que tem uma luz melhor, mas você vai dormir, pelo amor de Deus, na cama, meu Deus do céu. Os Usa o meus Kindle já no ficam sofá. do lado da cama, assim, porque eu falei, caso eu acorde, Oh, meu Deus do céu. Tá. Então, a gente vai falar, mas a gente é verdadeiro aqui, né? Mas esses momentos de início e final do dia, com certeza, a gente precisa se resguardar do uso de telas, né? Tá. E refeições, com certeza. O Doc, você já deu um show aqui hoje pra gente, mas a gente tem um quadro para final. Você tem mais pergunta para fazer? Não, aliás? já aqui já. Bom, pergunta sempre tem, né? Mas a gente Mas vai uma chamar ela uma outra vez, né? É. E a gente tem o shot do Doc, que são 3 perguntinhas meio Olha, isso ninguém me para avisou. fazer. Meu Eu Deus, quero. que sacanagem. Não, mas tudo bem, é tranquilo. Ser neuropsicóloga especializada em TDAH é Um privilégio, porque quando a gente identifica um transtorno, a gente direciona a vida de um ser humano. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter esse lugar. E uma frase. A minha do coração vai ser sempre diagnóstico, não é rótulo, é bússola. Não tenha Muito medo de ter um linda. diagnóstico. Fala olhando para a câmera da verdade aqui. A câmera por da favor. verdade, anote essa pro teu filho e pra você. Diagnóstico não é rótulo, é bússola. É A gente isso. tem medo das verdades, né? Mas É não precisa, isso. não. É isso, é isso. Nossa, a gente já recebeu milhares de dicas, né? Eu não vou nem pedir a dica. Você quer deixar uma dica final, a dica do Doc? Eu quero, Então sabia? vai. Eu quero deixar a dica porque talvez a gente esteja pautado mais no medo de perder nossos filhos e aí a gente fica tentando proteger. Aí a gente tá com medo deles se viciarem, a gente tem... Se preocupem em se conectar com os teus filhos. Nossa. Não importa a regra, arrepiei. não importa nada. Se conecte primeiro. Se preocupe em se conectar. Aí todo o restante, tô preocupada com a rotina, tô preocupada com o uso de telas, tô preocupada com a alimentação dele, tô preocupada com as notas. Primeiro se preocupa em conectar-se com seu adoles. Primeiro se preocupe em se conectar com a sua criança, com o seu TDAH, com a sua mente brilhante. Aí depois você se preocupa com todo o resto. Maravilha. Meu Deus. Adorei. Eu também. Volta. Quero voltar. Volta, porque a gente vai fazer 1 bilhão de... Olha, e vocês que esperaram até agora para se inscrever no canal, para deixar o like, esse é o momento. Vai surgir dúvida, porque a gente sabe que vai, conforme o algoritmo for distribuindo esse vídeo aqui, vocês vão fazer perguntas, deixem aqui nos comentários, nosso Insta. Nosso Insta, @docnopod. E a nossa conversa não acaba aqui, Não. né? A gente tem o Insta Doc no Pod, tem o TikTok também, o YouTube, no Spotify e conteúdo diário, né? Que Conteúdo a gente tá diário. fazendo Se vocês quiserem deixar perguntas... na caixinha, É. isso. E também, se vocês quiserem, né, sugerir um especialista para sentar aqui com a gente, por favor, traga o seu doc aqui pro Pod, né? E deixa a sugestão aqui nos comentários que a gente vai responder cada uma com muito carinho. E vai dar tudo certo, gente, não vai, Doc? Confia. Vai dar tudo certo. Confia. Confia. A gente se vê semana que vai dar vem. tudo certo. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau.